Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre o Ibov em dólar. O vídeo de hoje ele é o pedido de um investidor que acompanha aqui o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, Ibov em dólar, reflexões. O comentário aqui, né, o pedido do vídeo veio do Flávio. Então, fica a sugestão de um vídeo sobre a queda da bolsa em dólar há mais de década. Abraço. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou fazer algumas reflexões com essa relação, né, do Ibov, Ibov em dólar, a relação do dólar com o real, né, falar um pouquinho sobre câmbio e sobre investimentos de uma forma geral. Então, o câmbio, né, o que vem a ser o câmbio? Ele é uma relação de troca entre moedas. Né? E o que influencia essa relação de troca? Então, a melhor ou pior percepção sobre o país, se a gente tem uma percepção ruim, se as coisas não estão indo bem, né, a moeda deve se desvalorizar. Confiança ou desconfiança na economia, né, a política econômica que o governo está adotando. Então, antes de governos começarem, né, se há uma grande desconfiança com relação àquele governo, né, o dólar deve subir, né, se há uma grande expectativa, o dólar deve cair, mesmo sem acontecer nada, né, o mercado antecipa. Então, a taxa de juros, né, das economias, tanto de uma economia como de outra, aqui no nosso caso aqui, dólar real, a diferença de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos influencia, né, o câmbio também, a balança comercial entra e sai, né, dólar o tempo todo. Então, se você tem mais importação do que exportação, entra mais dólar. Então, a balança comercial influencia. Oferta e demanda pela moeda, né, quanto mais se busca essa moeda. E aqui o dólar, como ele é uma moeda de reserva global, né, em caso de crise, as pessoas elas buscam dólar. Então, a questão da política monetária ela acaba influenciando bastante essa questão, né, também do preço do dólar. O dólar ele é refúgio, né, em época de crise. Então, deu uma crise, aconteceu alguma coisa, todo mundo vai para o dólar, todo mundo compra dólar, todo mundo se protege no dólar. Então, a situação fiscal do país, né, a política fiscal que o país está adotando, o risco do país, né, são diversos aspectos que influenciam. Então, é por isso que é muito difícil, é praticamente impossível você prever para onde que o dólar vai, né, para onde que ele vai parar. Por quê? Porque são muitas variáveis, não tem como você isolar variáveis. Né? Então, nenhum gênio consegue prever o futuro de forma que ele saiba exatamente onde o dólar vai parar. Então, eu vou passar aqui alguns gráficos. O primeiro gráfico, esse aqui é o dólar real. Então, o dólar, ele, no longo prazo, né, as pessoas acompanham, você vê que o dólar tem uma valorização frente ao real ao longo do tempo. Então, lá atrás, no início do plano real, a gente tinha $1 para R$ 1. Então, R$ 1 era $1, teve essa equiparação. No comecinho do nosso plano real, o dólar chegou a valer menos do que R$ 1. Então, a gente chegou na cotação ali de 0,76 por real. Então, o dólar estava mais valorizado, o real estava mais valorizado do que o dólar. E aí, depois de 96, a gente teve uma alta forte aqui, dobrou até perto de 99, perto de 2000 aqui mais ou menos, teve 100% aqui de subida do dólar, né? Aí ele teve uma queda. 2002, né, foi quando o Lula assumiu o primeiro governo, tinha um medo muito grande do que ele iria fazer aqui até 2002, né? Então o dólar bateu aqui 300%, então um dólar chegou aí a R$ 4. E aí, né, o Lula fez aquela carta, não sei o quê, aquela coisa toda do Lula Paz e Amor, né, fez uma carta para o mercado e tal, pegou um mercado mais estabilizado, real, teve alta de commodities e tal, e aí a economia cresceu bastante. Né? Então o dólar se desvalorizou muito entre aqui 2003, mais ou menos, aqui, até 2009. Né? Então o real se valorizou forte, né, frente ao dólar nesse período. Aí em 2008 teve a pandemia, então crise. O que aconteceu? Uma disparada do dólar, então estava aqui no 70, mais ou menos aqui, não, em 70, foi lá subiu 150, foi lá para uns 2,50, então ele subiu forte aqui, né, em 2008, e aí, né, em 2010 até 2012 ele veio caindo, o dólar veio caindo. Em 2012 a gente teve uma crise forte com a Dilma, né, começou aquela crise que deu o impeachment dela, que até 2014 ali mais ou menos, então foi o dólar teve um período aqui de lado, né? Depois ele subiu muito forte aqui até 2016. Aí caiu, né, de novo aqui até 2018, 2019, subiu forte de novo aqui em 2020, pandemia, né, época de crise, todo mundo buscando dólar, e continuou aqui bem forte, né? Essa aí, então, é mais ou menos a história, né, que esse gráfico aqui conta pra gente.
E aí a gente vai falar aqui do Ibovespa em dólar e do Ibovespa em real, né? BRL em real, o USD em dólar. Então o Ibovespa em dólar é essa linha verde e o Ibovespa, né, em real é a linha vermelha. Então você vê que a linha vermelha que deu do plano real para cá deu 3.600 e pouco o Ibovespa, né? Só que em dólar deu 536. A gente teve uma subida muito forte do dólar, né? O dólar saiu de 1 para quase 6 para 1. Então a gente teve aí uma diferença muito grande, né, entre essa rentabilidade do Ibovespa em dólar e do Ibovespa em reais. E aí é o comentário aqui, né, do Flávio que pediu o vídeo. Você olhar aqui o Ibovespa em dólar em 2008 foi o pico dele, né? E aí de lá para cá ele foi caindo em dólar, né, ou ficou de lado. Então a gente não teve uma grande rentabilidade. É como se a bolsa, se você tivesse comparado ela em dólar, né, desde 2008 ela não deu grande coisa. Então já tem aí 16 anos, né? 16 anos que em dólar ela fica meio que de lado, né? E aí, né, as pessoas falam, poxa, mas por que eu vou investir em bolsa? Porque se a bolsa dos Estados Unidos ela é muito melhor, né? O dólar é uma moeda muito mais estável, existem boas empresas. Então, assim, o investimento, né, em dólar, ele, nesse tempo aqui, ele foi muito bom. Não é sempre que é assim, às vezes o dólar se desvaloriza também. A gente viu em alguns períodos aqui, a depender do crescimento do Brasil, do PIB, da diferença de PIB, se é uma época de crescimento que não tem grandes crises, tudo isso o dólar se valoriza frente, olha, o real se valoriza frente ao dólar. Então, não é uma regra absoluta que o dólar vai se valorizar sempre frente ao real. Não, no longuíssimo prazo sim, tende a se valorizar, a moeda deles é mais forte, né? A economia deles é mais forte também, mas em outros momentos, né, o real ele acaba se valorizando. E a gente tem aqui, se você pegar um período aqui do IVVB, né, que é a Bolsa Americana em dólar, já considerando aqui a variação do dólar, e o BOVA11, se pegar nesse período aqui, 2014 para cá, o IVVB11 deu 4 vezes aqui o que o BOVA11 deu, né? Você fala, poxa, mas é Bolsa Americana, né, em dólar, nesse período aqui ela foi muito mais forte do que a Bolsa do Brasil, e é verdade, né? Se você pegar aqui esse período, de 2014 até 2024, 10 anos, a Bolsa Americana em dólar deu muito mais, né, do que a Bolsa do Brasil em reais. E o pessoal que está nesse período, que está nessa janela de tempo, que é a janela de tempo que a gente está agora, dos últimos 10 anos, pessoas falam, poxa, é muito melhor investir no estrangeiro e tal. Então eu tenho vários amigos que de lá para cá, né, falando, não, para mim não dá mais para investir no Brasil, eu quero investir só nos Estados Unidos, quero investir só no estrangeiro, tem muitas empresas, aquela coisa toda, né? Nem considerou manter posição no Brasil. Tem vários amigos que investem hoje só nos Estados Unidos. E isso pode ser um erro por conta de os Estados Unidos nem sempre vai bem, e outra, né, diversificação. Né? Você tem que ter uma diversificação. Quando você diversifica seus investimentos, você acaba tendo um retorno melhor. Né? Então, hoje, né, você pega o PL aqui do Ibov, ele está lá embaixo. Né? Hoje está em 9 ponto alguma coisa vezes, já esteve em 5 vezes. Né? Então, a nossa bolsa está muito mais barata que a bolsa americana. Você vê que o nosso Bovespa aqui, né? O preço-lucro dele é mais ou menos aqui entre 10 e 15 vezes, né? Na média. Está um pouquinho abaixo do 10, né? Então, assim, a bolsa ainda está um pouco barata, embora tenha subido bem, né? De 5 vezes lucro aqui para 9 vezes lucro, praticamente dobrou em algum determinado tempo, né? Em pouco tempo. Então, quando os ativos da Bolsa de Valores do Brasil estão baratos, muito baratos, e a Bolsa Americana está alta, né? O preço-lucro deles está em torno de 25 vezes, né? Então, é um pouco acima da média histórica lá. Então você vê que a bolsa americana tá muito cara, né? E a bolsa brasileira está barata. Então o certo, né? Se você quer fazer uma diversificação, você tem os dois países, né? Seria hoje estar investindo em bolsa brasileira, não em bolsa americana, né? Em outros momentos, que a bolsa do Brasil estava muito alta, aquela coisa toda, não, em bolsa americana. Então você tem que ter uma carteira diversificada para você fazer essa alocação, né? Uma parte nos Estados Unidos, outra parte no Brasil, e você aproveitar quando a bolsa brasileira, né? Está num bom momento de investir, que ela está na baixa. Você pega o Ibov aqui nos últimos 2 meses, ele deu 12,60, né? Então, nos últimos 2 meses, ele deu 12,60, que seria mais de um ano de renda fixa. Você pega a nossa Selic hoje, né? O CDI está aí 10,5%. Aí você tira os 15% de imposto, dá 8,5%. Esses 12,60 aqui dá um ano e meio, né? Esses 2 meses dá mais de um ano e meio aí de CDI, né? Só nesses últimos 2 meses. Por quê? Porque a bolsa está barata. Aí você pega aqui, ó, o Ibov de 2016 a 2019, quando o Brasil subiu, né? Quando o Brasil estava bem na fita, inclusive estava se valorizando ali frente ao dólar, você teve um Ibov aqui de 174, né, por cento. Uma alta de 174% de 2016 a 2019, em 3 anos. Então, para você conseguir 174% na renda fixa, né, são mais de 10 anos de rendimentos aqui de renda fixa para chegar nisso, né, com uma taxa de juros aí perto de 10%. Então, a diferença é muito grande, né?
quando você está dentro da bolsa nos momentos certos, né, quando a bolsa realmente está barata. Então a gente passou uma época de crise muito forte ali depois do governo Dilma, e depois teve uma recuperação também muito forte, né, depois disso da economia. Então a bolsa estava barata naquele momento. Se você pega aqui agora a mesmo gráfico, né, que eu coloquei lá no início, IVVB, né, que é a Bolsa Americana em dólar, vezes o Ibovespa, agora você pega naquele período, 2016 a 2019, que a Bolsa Brasileira estava muito barata. Né? A Bolsa Brasileira deu 3 vezes a rentabilidade da Bolsa Americana. Né? Por quê? Porque a gente estava, né, com a Bolsa muito barata. Então, por isso que eu falo que você tem que diversificar, você tem que ter investimento no exterior, não digo que não, as maiores empresas estão lá, dólar é moeda forte, tudo verdade. Mas, às vezes, a Bolsa Brasileira fica muito barata. Então, ela vai te dar um retorno muito superior à Bolsa Americana. Então, por isso que vale a diversificação. Então, nesse período aqui, Bolsa Brasileira em reais, deu 3 vezes a Bolsa Americana em dólar. E a última figura que eu quero passar aqui para vocês é aqui, o custo de ficar de fora da bolsa. As pessoas falam, não quero investir em bolsa agora não, né? A bolsa só está caindo, aquela coisa toda. E se você não escolhe estar investido, você nunca vai saber quando é que vai ser os melhores dias, né? Quando que a bolsa vai realmente subir forte, os últimos 2 meses, qual foi os 3 anos que ela vai subir muito forte. Você nunca vai saber isso. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um investimento, né, de US$ 10.000, né, lá em 1980 até 2012. Então são 32 anos de investimento, de 1980 até 2012, de um valor de US$ 10.000 investido. Então se você investiu US$ 10.000 e você chegou em US$ 332.000, né, nesse período, de 1980 até 2012. Agora, se você tivesse fora da bolsa, tivesse perdido os 5 dias, né, os melhores 5 dias da bolsa, a sua rentabilidade não seria de 10.000 para 332.000, seria de 10.000 para 215.000. Você já perderia uma grande parte da sua rentabilidade só estando fora da bolsa nos 5 melhores dias. Quais são esses 5 melhores dias? Recuperação de um momento que estava muito ruim, sempre. Né? Então, se você perdeu os 10 melhores dias, né, você só tem menos da metade do capital que você teria. Perdi 10 dias na bolsa, os 10 melhores dias. Em vez de ter US$ 332.000 aqui, né, dos meus 10.000 que eu investi, eu só teria 160, eu teria a metade, só por perder 10 dias. Se eu perdi 30 dias, eu tenho 60, né, eu tenho um quinto, tenho 20% só, pelo fato de eu perder 30 dias. Se eu perder 50 dias, eu tenho menos de 10%, eu tenho US$ 29.000. Então, estar fora da Bolsa de Valores, né, em momentos que você vai ter uma grande alta, ou seja, logo depois de grandes crises que ninguém quer bolsa, faz com que você perca muita rentabilidade. Né? E esse é um dos grandes motivos que faz com que pessoas físicas tenham uma rentabilidade muito pior do que a média do mercado. Então, você pega fundo de ações, aí o gestor lá ele conseguiu fazer uma rentabilidade de 1.000% em determinado período. Se você pegar as pessoas físicas que estão naquele fundo, eles tiveram uma rentabilidade muito pior do que a do fundo. Por quê? Porque eles começaram a comprar o fundo quando estava na alta. O gestor é muito bom, né? Tem 5 anos que o fundo dele está subindo, aí você compra na alta. Aí começa a cair forte o fundo em alguma estratégia que teve errada, algum momento ruim de bolsa, aí ele cai forte. Aí o que você faz? Caramba, eu já perdi metade do meu capital, deixa eu vender. Então você compra na alta e vende na baixa. Então as pessoas que investem, as pessoas físicas que investem sem conhecimento, elas perdem dinheiro, seja em fundo de ações, seja no mercado acionário, seja em qualquer coisa. Então, se você não se educou financeiramente para investir em bolsa de valores, que é um bom investimento, você deveria ficar só em renda fixa. Né? Quando você resolve diversificar sua carteira e investir também em renda variável, você passa a ser responsável pelos seus investimentos, inclusive se você terceiriza esse serviço para um gestor, por exemplo, porque você tem que entender o que o gestor está fazendo, aceitar as quedas, não entrar só nos momentos de alta, né? Você tem que entrar em diversos momentos, principalmente quando o fundo está caindo. Então, essa base de conhecimento é muito importante para quem investe. Então, aquele mito, né? Eu vou investir só nos Estados Unidos porque é muito melhor. Depende. Né? Então, tem períodos que a bolsa vai ser muito melhor do que a bolsa dos Estados Unidos. Se você tiver diversificado, comprar a bolsa do Brasil quando ela está em bons preços, né, com um bom desconto, você vai ter uma grande alta. Aí a bolsa dos Estados Unidos deu um problema muito grande, está lá embaixo. Aí você está diversificado, você está na Bolsa do Brasil também, você começa a comprar a Bolsa dos Estados Unidos. Agora a Bolsa dos Estados Unidos está na alta, né? A maioria do meu capital está lá, aí você começa a comprar a Bolsa do Brasil. Então você diversifica seus investimentos de forma que você consegue aproveitar, né, esse fator positivo da descorrelação que existe entre os investimentos desses países, né? Que o dólar, a Bolsa, ela guarda uma correlação, uma descorrelação interessante para que você faça, né, essa diversificação aí nos seus investimentos. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você achou, né, do investimento em Bolsa de Valores dos Estados Unidos? Né? Esses 10 anos têm sido muito bons.
mas esse tempo mais recente, 2016, 2019, a Bolsa de Valores aqui do Brasil e também, né, esses últimos meses agora, o Ibovespa resolveu reagir forte aí e subiu, né? Então as pessoas que estão posicionadas, elas acabam capturando esse desempenho melhor da Bolsa. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.